Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, pelo teu amor, graça e misericórdia. Abraço os meus irmãos nesta manhã e dê a eles a porção do dia e que eu não venha interromper este fluxo da tua palavra, que se houver da minha parte alguma palavra, gestos equivocados, que o Senhor complete no coração deles a tua palavra, em nome de Jesus. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Os TikTokers aqui, ontem não foi possível, ficou travando. Então, me perdoe, mas hoje estamos aqui, juntos, né? Queria agradecer a presença de todos vocês. Sintam-se abraçados. Vamos hoje já direto para a palavra e obrigada pela presença de vocês. Amanhã eu vou ver se eu chego na hora para dar um tempinho de cumprimentar vocês, tá bom? Obrigada pela presença. Salmos 38, 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Eu queria hoje usar o exemplo de Moisés para juntos a gente aprender leveza, para juntos nós aprendermos a ser mais leve. E a vida de Moisés nos ensina onde a gente encontra essa leveza para a gente viver a nossa vida, né? Não uma leveza assim despreocupada, né? Tem gente que a gente fala assim, mas fulano não vai ficar velho nunca. Porque aquilo não preocupa com nada. Não tá nem aí, nem pra vida dele, nem pra vida de ninguém. E vive a vida desse jeito. Não é esse tipo de vida, assim, vivido displicentemente, deixando de lado as nossas responsabilidades. Mas, assim como eu acredito que você pode estar carregando peso que não é seu. E às vezes tem sido muito difícil, desesperador, e você não consegue ser leve. Você não consegue se sentir leve. E você já sabe que Jesus já disse para você que ele carrega seu fardo. E o que ele tem para colocar sobre você é leve, é suave. Você dá conta. Então, às vezes, nós chegamos num ponto de exaustão tão grande, de cansaço, porque não aprendemos a ser leve. E ser leve é um aprendizado. A gente precisa aprender a ser leve. E hoje eu queria trazer um pouquinho da vida de Moisés para que a gente aprendesse com ele como ser leve. E eu abri com esse versículo porque esse versículo, um pastor muito querido da minha juventude, num tempo que eu estava passando por muita ansiedade, por uma transição muito importante na minha vida, ele chegou, viu que eu estava assim muito ansiosa, e eu quando eu tô com muita preocupação, muita ansiedade, o meu corpo, ele acorda e eu fico com infecção de garganta, com asma, ataca, porque o meu corpo, ele responde à minha ansiedade de uma forma a ficar doente até. Ele chegou e falou, Fernanda, Salmo 38, 9. E aí eu decorei esse versículo, peguei para minha vida. E eu queria trazer esse versículo para você decorar. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. A primeira vez que eu vi esse texto, eu falei, gente, Deus sabe da minha ansiedade. Não tem nada em mim que está oculto de Deus. E Ele é o único que pode me ajudar. Ninguém mais pode. É o único que consegue entrar aqui dentro e me fazer descansar. E aí, toda vez que eu começava a ficar ansiosa, e eu levei aquilo para minha vida, eu falo, não. Eu parava, respirava, não, Senhor, o Senhor conhece a minha ansiedade. O Senhor conhece o desejo do meu coração, não é oculto para o Senhor. O Senhor está comigo. Moisés, ele teve que aprender a ser leve. Ele carregava muito peso. Ele carregava muita culpa. Eu acredito que ele cresceu assim no meio de muita culpa, porque cresceu tendo tanto privilégios e a família, o povo tão sofrido, tão escravizado, às vezes ele se sentia culpado com as coisas que ele tinha. E aí quando ele mata aquele homem que está
humilhando aquele escravo, né, aquele seu conterrâneo, ele carrega mais culpa ainda. Tentando resolver uma coisa, ele faz aumentar o peso da vida dele. Tentando resolver um negócio que ele não tinha condição de resolver. Eu sempre, quando eu vejo um vídeo muito triste, muito doloroso, de cachorro ou de pessoas, isso me traz muito sofrimento. Eu acho que traz sofrimento para qualquer pessoa. Mas ficar assistindo essas coisas vai trazer mais peso para você de coisas que você não pode controlar. O que você pode controlar? Cuidar bem das pessoas que estão em volta de você, fazer o possível que você puder ajudar a tratar bem seu cachorro, cuidar do que você pode cuidar, mas você não pode cuidar dos cachorros do mundo inteiro. Você não pode cuidar das pessoas que estão sofrendo no mundo inteiro. O que você pode fazer? Você pode orar por elas, para que Deus levante pessoas ali que possa ajudar, que possa fazer. Muitas vezes nós nos alimentamos das desgraças de filmes e de séries, de coisas que nos alimentam tanto este lugar de dor que a gente tem, e aí a gente fica uma vida pesada, a gente não consegue ser leve. Tudo para nós tem uma profundidade, tem algo muito doloroso, e nós queremos resolver o problema do mundo. Sabe, existe um Deus capaz de equilibrar todas as coisas no mundo. E esse Deus não é você. Sabe os problemas da sua família? Existe um Deus que pode administrar esses problemas. E esse Deus não é você. Existe um Deus capaz de suprir a necessidade de todas as pessoas que te cercam. E esse Deus não é você. Existe um Deus capaz de amar sua família de uma forma extraordinária, de uma forma incondicional, e esse Deus não é você. Existe um Deus que pode tirar o sofrimento da humanidade, tirar o peso da humanidade, tornar a vida dos seus filhos mais leve, do seu marido mais leve, da sua esposa mais leve. Existe um Deus que pode fazer isso, e esse Deus não é você. Na sua igreja existem muitas áreas deficientes, muitas áreas que você gostaria de ajudar, queria fazer, e existe um Deus que pode levantar pessoas, que pode suprir as áreas, todas as áreas da sua igreja, onde estão deficientes, e esse Deus não é você. No seu trabalho, você às vezes fica sobrecarregado, fazendo coisas que são suas e coisa que é de todo mundo. E eu queria dizer para você que existe um Deus capaz de distribuir os pesos, e esse Deus não é você, que vai trazer uma solução adequada, e esse Deus não é você. Sabe, Moisés, quando lá em Êxodo 3, quando Deus chega para ele na sarça, dizendo para ele que tem uma missão para ele, a primeira coisa que Moisés chega para Deus e fala: mas quem é que eu sou? Quem sou eu na fila do pão para falar com o faraó? O senhor sabe o que eu aprontei lá. O senhor sabe o que eu fiz lá. Eu fugi. Eu não quis aquela identidade que eles me colocaram. Eu matei um egípcio. O senhor está mandando eu ir para lá. Quem é eu? Quem sou eu? E Deus fala no versículo 11, ele fala: quem sou eu? Não tenho moral nenhuma para voltar ali. Eu não tenho autoridade para voltar ali. No versículo 12 de Êxodo 3, Deus fala assim: mas eu serei com você. Eu vou com você. Aí Moisés fala: mas e se alguém me perguntar quem é o Senhor? Qual que é o seu nome? Deus fala, novamente ele fala para Moisés: não é responsabilidade sua. Você só vai dizer: ó, eu sou o que sou. Você não tem que explicar nada. Porque eu sou tudo que aquele povo precisa. Se toda a necessidade que aquele povo precisa, eu sou a resposta, eu sou a solução, eu sou o que sou. Moisés, isso é a explicação que eu vou dar para o povo? Porque não é sua responsabilidade como o povo vai reagir. Não é sua responsabilidade se o povo vai acreditar ou não. Sua responsabilidade só é ir falar com o faraó. A responsabilidade das outras coisas sou eu. Eu que sou Deus aí nessa história. Você não é, Moisés. E aí no versículo 1 do capítulo 4, Moisés novamente fala assim: mas Senhor, eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar.
E aí vem uma coisa linda que Deus fala para Moisés no versículo 2 do capítulo 4 de Êxodo. Moisés, vem cá, rapaz. O que você tem na mão? Eu tô falando para você ir, mas você vai fazer só o que você tem controle. Só o que está nas suas mãos. O que não tiver na sua mão para fazer, o que não for da sua capacidade, é comigo. Você não controla a reação das pessoas. O que você tem na mão? E aí, Moisés fala que tem ali o cajado. E aí tem toda uma apresentação que Deus faz com aquele cajado ali e com Moisés, dizendo assim, o que você carrega, o que você tem nas mãos. Esse cajado, ele não é pesado. Você dá conta, ele é leve para você carregar. Então, tudo que você é, tudo que você precisa para ir para essa jornada não é pesado. Está pesado, está difícil, porque você está querendo controlar a reação das pessoas. Mas se você se preocupar com o que você tem nas mãos apenas, você vai dar conta. Aí Moisés, tá, eu já entendi. Com esse cajado aqui, posso fazer coisas maravilhosas, milagres. Eu tô dando, só falando essas, pincelando, eu quero que você vá ler Êxodo 3 e Êxodo 4. Porque depois de toda essa demonstração de que Deus dizendo para Moisés, o que eu coloquei na sua mão é suficiente para você ir, vai e fala com o faraó. Aí mais uma vez, Moisés apresenta para Deus a sua limitação. No versículo 10 do capítulo 4, ele fala, mas eu não sou eloquente. A minha língua é pesada. Tem muitos, cada vez que o povo lê a Bíblia, eles vão interpretando e vão falando. Uns falam que Moisés era gago, outros falam, não, ele não era gago, ele só era pesado de língua. Outros falam, não, é que ele não tinha argumentação. Aí vem outro e fala assim, olha, o problema de Moisés não é que ele era gago, que a língua era pesada. É porque a autoridade, ele não tinha autoridade para voltar lá, depois de tudo que ele fez. Ele não tinha poder, autoridade na fala, uma fala eloquente, uma fala com autoridade, depois de tudo que ele fez. Eu queria dizer para você, não interessa qual é o motivo, porque a gente só não tem como a gente saber sobre isso. O que a gente sabe é que Moisés chega diante de Deus e apresenta uma limitação. Porque Moisés tenta convencer de toda forma de que aquela missão, aquela jornada que Deus estava propondo para ele, ele não tinha habilidade, ele não tinha competência, ele não tinha poder suficiente para poder fazer. Aí Deus falou assim, mas vem cá, quem foi que fez a boca? O que Deus estava dizendo é, não importa a limitação que você tem, se você me obedecer e fazer o que eu estou te falando para fazer, eu sou o Criador do céu, da terra. Então, quando me lembra muito quando o salmista diz isso. Quando eu olho para os montes e vejo toda a dificuldade, vejo tudo que me cerca, eu fico perguntando de onde vai me vir o socorro. Aí ele fala, o meu socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, mais uma vez aqui, a gente vê essa clareza de que quem te guia, quem te coloca na jornada da sua vida, ele fez céu e terra. E ele é criador para criar coisas, para trazer para você hoje tudo que você precisa para enfrentar a sua jornada. Porque nós temos um Deus que tem um nome que está acima de todos os nomes. Que é o médico dos médicos, que é o Senhor dos senhores. E esse Senhor dos senhores estava dizendo para Moisés, eu vou com você. Quem foi que fez a boca? Você acha que é difícil para mim fazer com que você cumpra a sua missão por causa de algo que você tem, que você fala, eu tenho esse limite, mas quem foi que criou você foi eu. A minha presença indo com você é suficiente. E aí no versículo 12, Deus fala, eu serei com a tua boca. A gente lê a história e sabe que Moisés teve que levar Arão, porque ele achou que Arão ia falar melhor e tudo, mas o que Deus estava conversando com Moisés é que a presença dele conosco,
A presença dele com Moisés seria suficiente para não ter peso. Porque todo o peso que estava fora ali, que ele não daria conta de carregar, ele falou, eu fiz céu, eu fiz terra. Para mim não tem nada difícil, eu não tenho necessidades e você também não terá. Porque você precisa entender que o que você vai fazer só é para você fazer o que você tá nas suas mãos para fazer. E assim como Moisés, nós estamos carregando pesos que não são nossos. Moisés queria controlar a reação das pessoas. E se pensarem isso? E se falarem isso? Muitas vezes você tem deixado de viver as coisas que Deus coloca na sua jornada porque você está preocupado com o que os outros vão pensar. E se falarem isso? E se pensarem isso? E se eu fizer isso, acontecer isso? Você não tem o poder de antecipar resultados, de ver respostas antes delas chegarem. Mas Deus tem. E se Deus colocou no seu coração paz e tem uma jornada para você ir, aquilo que está fora da sua mão, Ele é. Ele é a resposta, Ele vai fazer. Porque Ele, nessa relação sua com Ele, Ele é o Deus. Ele é o Deus que fez a terra, fez céu, fez mar. Não tem nada difícil para Ele. Mas às vezes a nossa ânsia de agradar todo mundo, a nossa necessidade de estar bem com todo mundo, torna a nossa vida pesada. Moisés estava preocupado com a reputação dele. Que ele vinha trazendo um peso na reputação dele, já grande lá. Falou, vai piorar a minha situação. Aí Deus falou, porque você está carregando fardo, está carregando peso que não é seu. Com relação assim às nossas relações, muitas vezes a gente tem uma vida pesada porque a gente fica levando o fardo dos nossos filhos, o fardo do nosso marido, o fardo da nossa esposa, o fardo da esposa, o fardo do marido, o fardo da tia, o fardo dos pais. Tem pesos que são das pessoas. Você fala, mas se eu não ajudar, como é que o povo vai fazer? O povo vai falar mal de mim, minha família vai pensar mal de mim. Minha sobrinha, se eu não der assistência, vão tudo falar mal de mim. Você não controla o que os outros pensam. Porque você pode fazer tudo. Minha mãe falava assim, você pode fazer 1000 bondades. Se você fizer uma coisa, que aquela pessoa que você fez as 1000 bondades não concorda, ou que ofende a pessoa, as suas 1000 bondades vai cair no lixo. E aí você fica frustrado, porque a ingratidão, ela dói. Mas ela dói por quê? Porque você se esforçou, você deixou de fazer suas coisas para fazer do outro. E você está colhendo o resultado de querer ser Deus na vida das pessoas. Eu não vou falar o nome da minha amiga, querida, mas eu tenho uma amiga muito querida. Não vou expor aqui o nome dela, mas se ela assistir a live, ela vai saber que é ela. Ela perdeu a irmã. A irmã dela faleceu. E aí a gente estava conversando e ela falou assim, Fernanda, naquele período de luto, né? Eu estava lá no velório da minha irmã e eu fiquei olhando as pessoas falarem dela. Quanta coisa eu não sabia da minha irmã. Quanta coisa que ela era, que ela fazia, que eu não tinha ideia. E eu percebi que tinha muita coisa na vida da minha irmã que eu não sabia, que eu não conhecia. Eu senti naquela fala dela um peso, uma culpa. E conhecendo essa minha amiga, eu sei que todas as vezes que essa irmã precisou dela, ela estava pronta para ajudar. Todas as vezes que a irmã precisava, ela estava ali. Mas moram em cidades diferentes, né? E aí eu falei assim, mas meu amor, conversando com ela, ela também não sabia nada de você. Tem muita coisa que você viveu na sua vida que a sua irmã não teve noção do que foi que você viveu. Teve derrotas, teve tragédias, teve feridas que você enfrentou que a sua irmã também não ficou sabendo. E tá tudo bem, porque o mais importante é que vocês se amavam. E toda vez que ela precisou, você estava ali
Mas você não tem como ela saber tudo de você, você saber tudo dela. E assim a nossa relação com a família é assim. Às vezes nós queremos suprir todas as necessidades dos nossos filhos, mas eles precisam passar por essas necessidades para serem fortes como você chegou, com essa força nessa idade que você chegou, porque você passou por coisas que só você podia passar, e só você podia resolver, e só você podia fazer. E muitas vezes nós carregamos a culpa de não estarmos o tempo todo suprindo a necessidade de todo mundo que a gente ama. E a gente tem culpa. Eu podia ter feito mais. Aí eu lembro da minha mãe. Minha mãe, ela falou assim pra mim: minha filha, quando alguém que a gente ama morre, a gente só lembra do que a gente não fez. Então hoje, eu queria chamar você para ter uma vida mais leve. E a sua vida só vai ser leve quando você soltar as coisas que você não tem controle. Sabe, Deus não tirou a limitação de Moisés. Mas a fronteira ali, ele deixou bem claro, a fronteira, ele deixou claro: Moisés, a sua parte é essa, a minha é essa. A sua parte é ser humano, a minha parte é ser Deus. E como humano, você não pode suprir a necessidade dos seus filhos 24 horas por dia, da esposa, do marido 24 horas por dia, dos seus pais. Às vezes você não tem condições de viajar porque você tem medo de deixar seus pais e eles acontecer alguma coisa, você não tem controle sobre isso. Eu lembro quando a minha irmã, meu sobrinho tinha acho que 2 anos e meio, e aí minha irmã, naquele desespero de cuidar, de olhar, minha mãe falava assim, minha filha, não é o zóio da gente que guarda os filhos, é Deus que guarda. Vivia falando isso, e ela vivia assim preocupada. Aí um dia ela estava olhando pro meu sobrinho, olhando. Ele estava de bicicleta, a bicicleta caiu e ele bateu a cabeça assim no meio-fio. Aí minha mãe falou: tá vendo? Se o seu zóio guardasse, ele não tinha batido a cabeça. Não é o zóio da gente que guarda, é Deus que guarda. Então, a gente precisa aprender a ser mais leve. E você só aprende a ser mais leve quando você aprende a ver os seus limites. Aprende a ver as fronteiras. O que é uma fronteira? Quando fala em fronteira para você, você já lembra de um país e outro país, não é? Tudo que é do país tá na fronteira A, ela tem um limite. O que tem naquele país de responsabilidade daquele país não pode invadir o lado B. Porque de cá do lado B já tem problema suficiente, já tem luta suficiente, já tem cultura suficiente para administrar. Então existe um limite, existe uma fronteira. Aí é o seu país, aqui é o meu país. Aí você controla, aqui eu controlo. Então Deus estabelece um limite a Moisés, dizendo: olha, o que você tem na mão é o que você tem que administrar. A reação do povo, o que o povo vai pensar, o que o povo vai achar, eu dou conta. Moisés, eu aguento a expectativa humana, você não. Você não dá conta, não. Vocês acham que Moisés aprendeu a lição? Não aprendeu. Porque mais pra frente você vai ver que Jetro vê, quando ele tira o povo lá do Egito, Jetro olha uma loucura que ele tá fazendo. Ele começa a trabalhar igual um louco, dia e noite, ali tentando resolver o problema de todo mundo. E Jetro chega, o sogro dele, chega pra ele e fala assim: Moisés, vem cá, filho, não vai dar conta desse povo, não. Você tem que fazer um time, você tem que fazer uma equipe pra trabalhar com você. Você tem que chamar um grupo para te ajudar a administrar esse povo. Sozinho você não vai dar conta. Moisés escutou Jetro? Não escutou não. Porque depois passou ainda mais 1 ano. Depois de 1 ano, que Moisés acho que já estava quebrado, estourado de tudo emocionalmente, espiritualmente, já estava no zero. Aí que ele se rendeu e falou: não, realmente eu preciso de ajuda. E quando ele vai montar o time, quando ele vai montar a equipe para fazer o que ele estava fazendo, eu já falei aqui em outra live. Quantos homens eram? 70. 70 homens para fazer o que ele já estava fazendo. Você imaginou? E às vezes você tá igualzinho Moisés. A sua vida tá pesada, você tá quebrado, você tá exausto, porque você tá fazendo serviço de 70 pessoas. Você tá fora dos seus limites. Você tá querendo ser Deus na vida dos seus filhos. Você tá querendo ser Deus na vida da sua família. Você tá querendo ser Deus nas relações. Você vai quebrar. E no final ainda vai culpar Deus.
Ah, Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Ah, Deus, onde o Senhor estava quando eu me quebrei? Deus continua no mesmo lugar, com você. Não existe nada que você faça nesse mundo, nada nessa terra que pode separar você do amor dele. Mas não existe nenhuma forma de você plantar algo e não colher. É a lei da vida. Não existe nenhuma chance de você escolher coisas e não ter a consequência dessas escolhas. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Tem pessoas que olham para a palavra e falam assim, não tem problema eu pecar. Porque se eu pedir perdão, Deus me perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas existe uma conta que vai chegar para você pagar. O arrependimento, o perdão de Deus, não faz desaparecer a consequência do seu pecado. A consequência das suas escolhas. E hoje Deus te chama para ser leve e te chama para fazer só o que você tem que fazer. O que você não tem que fazer é com Ele. Você não vai dar conta das dores do mundo. Existe um Deus que suporta a dor do mundo. Existe um Deus capaz de suprir a expectativa do mundo. E esse Deus não é você. Existe um Salvador para os seus filhos, para os seus pais, para as suas relações. Existe um Salvador. E ele se chama Cristo de Nazaré. Não é você. Sabe, tem uma porção diária. E a leveza é uma escolha diária. Você escolhe ser leve diariamente. E se você guardar coisas, se você acumular coisas, essas coisas irão trazer para você pesos que Deus não mandou você carregar. Toda vez que eu penso no maná, eu estava aqui pensando no maná. Deus dava a porção do dia. E Deus falava assim, Deus falou através de Moisés, falou assim, ó, não é para guardar o maná. Se você pegou maná a mais, não pode guardar. Porque amanhã vai ter mais. E o que você guardou vai apodrecer. Eu tenho uma imagem, quando meus meninos eram pequenos, minhas crianças, eu tenho 2 filhos, né? A Luísa e o João Pedro. Quando eles eram pequenos, a gente não tinha dinheiro assim para fazer uma mega festa. Mas tinha uma coisa que sempre tinha nos aniversários. Aquele balão grande, não tinha um balão gigante, cheio de balas e chocolates que a gente colocava? E aí a gente estourava. E é muito engraçado de ver que quando o balão estoura, tem criança que não consegue pegar nada. Já tem outros que conseguem pegar um monte. Mas aquilo é balinha, chocolate. Ele vai levar para casa e ele não dá para ninguém. Ele conseguiu pegar mais. E quando eu penso no maná, eu penso que às vezes tinham pessoas que conseguiam pegar muito e já tinha idosos, tinha criança que não conseguia pegar tudo. E aquele que pegou muito, aquele que tinha muito nas mãos, ele podia repartir, porque não adiantava ele guardar. Porque no outro dia ia ter mais. Então tem leveza para você. Tem bênção para você. Viver sua jornada. E que se vier a mais, você pode repartir com aquele que não conseguiu. Tudo de bom que Deus coloca na sua mão, Ele dá para sobrar, Ele dá para derramar, para você derramar. Porque é uma pessoa que ela é leve. Ela torna o ambiente leve. Ela torna as pessoas mais leves que estão perto dela. Então, ser leve é tão bom, porque além de você estar inteiro na sua jornada, você coloca as pessoas que estão perto de você inteiro na jornada dela. Porque não dá para você guardar o que Deus derrama para você. Você precisa dividir, você precisa repartir, porque amanhã tem mais. Porque Deus é uma fonte inesgotável de vida, de bênção. Mas Ele não exige que você carregue peso que não é seu. Então, olha para a sua vida hoje, em nome de Jesus. E Deus pergunta para você hoje, o que você tem nas mãos? É só isso que eu peço para você, que eu digo para você administrar. É aquilo que você controla, aquilo que você pode. Fora isso, sou eu que sou o Deus da história. Por mais que você se quebre tentando resolver a vida de todo mundo, pense que também todo mundo não se preocupa com você dessa forma.
todo mundo não faz por você o que você está querendo fazer por todo mundo. Por quê? Porque as pessoas são ruins? Porque as pessoas não te valorizam? Não, porque tá todo mundo sofrendo. Tá todo mundo na sua luta diária. Tá todo mundo carregando seus pesos. Mas existe um ou outro que tá aí arrastando o peso dele e o do mundo inteiro. E hoje Deus manda dizer para você: talvez você esteja fazendo o serviço, esteja carregando um peso de mais de 70 pessoas, assim como Moisés. Mas Moisés chegou num ponto que ele se rendeu e entendeu a fronteira, entendeu o limite até onde ele podia ir e até onde Deus podia ir fazer. Tanto é que quando ele chega para transmitir ali aquela liderança, passar a liderança para Josué, ele fala: você só precisa ser forte e corajoso. Não precisa ter medo, porque o Senhor é com você. E essas palavras de Moisés foram repetidas por Deus depois lá na frente para Josué. Porque Moisés entende que ele só precisa ser forte, ele só precisa ser corajoso para viver um dia de cada vez. Porque Deus não deixou ele nem um dia sozinho. Deus carrega o peso que não é seu para carregar. Pode ficar tranquilo. O mundo não vai parar de girar porque você parou, porque você quebrou. O mundo vai continuar indo. E você vai atrasar na sua jornada porque não aprendeu a ser leve. Conheça mais o Cristo que é manso e humilde de coração. E a sua vida, quanto mais você saber de Jesus, conhecer dele, mais você vai entender que o que ele pede para você fazer, você tem nas mãos. Você pode fazer. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome. Obrigada porque o Senhor é o Deus da nossa história. É o Deus que resolve, que equilibra, que traz à nossa vida apenas o que é de nossa responsabilidade resolver. E aquilo que não controlamos, o Senhor tem o poder de equilibrar. O Senhor tem o poder de transformar. O Senhor tem o poder de tornar o nosso fardo leve. Porque esse é o poder que só o Criador do céu e da terra tem. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada porque o Senhor colocou na nossa vida limitações e limites. Eles fazem parte da nossa jornada. Para nos lembrar de que sem o Senhor, se o Senhor não for conosco, não temos condições de dar um passo sem a Tua presença. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.